Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia, graças a Deus. Nos encontramos mais um dia aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia, avançando pelas páginas da Bíblia. Agradecemos a Deus pela sua presença aqui conosco. Nós estamos felizes porque estamos a cada dia concluindo o nosso compromisso diário com o nosso Deus. Assim como o povo de Israel ia no deserto busca a sua porção diária, nós estamos aqui buscando a nossa porção diária para a nossa alma se alimentar deste alimento maravilhoso que é a palavra de Deus, porque nós somos fortificados pela palavra do Senhor. Aleluia! Oh, meus irmãos, vamos então hoje estar concluindo a nossa agenda que se encontra em Romanos capítulos 10, 11 e 12. Vamos então, no momento reservado do seu dia, você vai pegar a sua Bíblia nas mãos e vamos estar fazendo a nossa leitura e assim pedindo ao Espírito Santo, nosso conselheiro, o nosso Deus conosco, para estar aqui nos revelando o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. O Espírito Santo sabe exatamente o que necessitamos ouvir. Então, que Ele venha, que Ele tenha liberdade entre nós de estar ministrando o que precisamos ouvir da sua parte. Amém, meus irmãos? Vamos então? Capítulo 10 da carta, aos Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 10. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como como poderão crer se não ouvirem a sua mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem:
Como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz dele se espalhou pelo mundo inteiro, as suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Capítulo 11. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora, estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for
o apóstolo dos não-judeus, terei o orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados, a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem, e não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria.
Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Aleluia. Capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem completamente a Deus, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e siga o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver fome, dê comida a ele.
Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Aleluia! E aqui, irmãos, encerramos a nossa leitura de hoje. Graças a Deus pelos ensinamentos do Senhor, através de Paulo, o Senhor tem ensinado como os cristãos, a Igreja de Cristo, no seu compromisso individual com Deus, deve viver. Grandes ensinamentos, irmãos, para que sejamos aperfeiçoados e venhamos a estar na vontade do Senhor, vivendo em santidade, vivendo consagrados ao nosso Deus, que possamos meditar e fazer conforme a palavra de Deus, como diz aqui na carta do apóstolo Paulo, que não sejamos orgulhosos, que tenhamos cuidado em não nos tornarmos altivos, mas estarmos sempre em humildade, reconhecendo que nada somos, de nós mesmos não temos nada. Nós, aqui, o apóstolo Paulo disse para que tenhamos cuidado, que tenhamos temor, porque nós fomos aceitos pelo Senhor, nós estamos enxertados nele. Ele é a oliveira verdadeira, nós estamos enxertados no Senhor e Ele cortou os galhos chamados judeus e nos enxertou pela fé, porque cremos e aceitamos a Jesus como Salvador. E os que não creram foram cortados, mas que não estejamos orgulhosos com isso, porque fomos aceitos pelo Senhor, mas tenhamos temor, porque foi pela sua misericórdia e pela sua graça que estamos unidos com Ele, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu e que nos aceitou. Aleluia! Oh, meus irmãos, estejamos firmados no nosso Senhor, porque um galho só tem vida se ele estiver fixado na árvore, fixado no tronco, porque é do tronco que vem a seiva, que produz a vida em toda a árvore. E nós somos membros também do corpo de Cristo e membros uns dos outros, fazemos parte de um mesmo corpo e estamos a trabalhar no reino de Deus no mesmo objetivo. Então não dá para cuidar e valorizar apenas num corpo, apenas a mão, não dá para valorizar apenas os pés, nós precisamos valorizar todo o corpo, porque o corpo é um conjunto que funciona bem para a glória de Deus, mas lembrando que nós temos a cabeça que é Cristo, aleluia, que nos conduz na sua perfeita e agradável vontade. A cabeça Cristo, Jesus Cristo, nos conduz e faz com que todo o corpo seja santificado, seja purificado e seja consagrado ao seu serviço. Estejamos ligados ao corpo, estejamos ligados ao propósito de Cristo para as nossas vidas. Oh, meus irmãos, que maravilha essa porção diária da palavra do Senhor para os nossos corações, para a nossa alma. Precisamos do Senhor, do Espírito Santo, a nos edificar constantemente e aumentar e fortificar a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus por esses momentos em que sentimos a presença do Senhor conosco, porque Ele se achega daqueles que se achegam a Ele, aleluia, e Ele se revela a todos que o buscam, porque quando buscamos, o encontramos, e o encontramos quando o buscamos de todo o nosso coração. Aleluia, Deus seja louvado por este dia, você seja abençoado, seja engrandecido
conhecido o nome do nosso Deus na sua vida, para que você seja uma testemunha do Senhor, que seja um anunciante das boas novas do Evangelho e desta palavra que produz vida e vida com abundância. Por isso, meus irmãos, não deixe de colocar aqui seus comentários, o versículo que te chamou a atenção e que Deus falou profundamente ao seu coração. Também dê o seu like, compartilha, curte aí, meus irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas e despertem neles o desejo de estar lendo diariamente a palavra do Senhor, de estar diariamente em comunhão com o nosso Deus. Nós sabemos que pelo viés cultural, o nosso país, o Brasil, não é um dos maiores leitores do mundo, mas a prática da leitura é um exercício maravilhoso para o nosso cérebro. Então, se dá esses benefícios físicos, que dirá espirituais, irmãos, porque esta palavra é viva, esta palavra é digna de toda aceitação, ela produz vida em nosso interior, ela salta para a vida, porque através dela nós temos a ação do Espírito Santo em nós, salta jorra a fonte de água viva dentro de nós, aleluia, porque aceitamos a palavra viva, a palavra Jesus em nossos corações. Deus abençoe seu dia, que você seja enriquecido pela graça e a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? E não vamos esquecer, amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui de volta juntinhos para continuar trilhando a nossa jornada pelas páginas da Bíblia. Amém? Fiquem com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. A paz do Senhor.